fundo de olho. No fundo de olho. No fundo de olho. No fundo de olho. No fundo de olho. Olá, sejam bem-vindos ao último episódio do podcast No Fundo de Olho. Aqui iremos trazer informações e orientações aos profissionais de saúde acerca da retinopatia diabética, uma complicação do diabetes mellitus. No episódio anterior, conversamos um pouco sobre o papel dos profissionais de saúde no que diz respeito às orientações e responsabilidades com os pacientes diabéticos. Neste último episódio, iremos finalmente nos aprofundar na retinopatia em si, indo desde a definição de seus estágios até as formas possíveis de tratamento e o papel do profissional de enfermagem nesse processo. Meu nome é Ricardo Gomes e eu sou o seu apresentador ao longo desta série. A melhor forma de começar esse episódio é dando uma definição apropriada para a retinopatia diabética. Ela é uma patologia específica da diabetes que afeta os pequenos vasos da retina, região do olho, que forma as imagens que são enviadas ao cérebro, como comentamos no episódio 3. Os vasos sanguíneos da retina são altamente vulneráveis a níveis glicêmicos elevados, e por esse motivo o paciente com diabetes, que apresenta estados prolongados de hiperglicemia, acaba se tornando ainda mais suscetível às complicações da retinopatia. Isso vale tanto para os diabéticos tipo 1 quanto para os tipo 2. Cerca de 4,8% dos 37 milhões de casos de cegueira consequentes de doenças oculares no mundo estão relacionados à retinopatia diabética, o que equivale a aproximadamente 1,8 milhão de pessoas. Em grande parte dos casos, a diabetes se manifesta com poucos sintomas. É por esse motivo que as medidas preventivas no tempo adequado se tornam tão importantes, já que podem evitar danos maiores aos pacientes, a exemplo da grave perda de visão consequente da retinopatia diabética. Uma vez que a diabetes é diagnosticada no paciente, a periodicidade das consultas médicas se torna fundamental para a detecção de patologias associadas. Quando se trata da retinopatia, a base da prevenção se dá pelo controle dos fatores de risco conhecidos, como a hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e níveis elevados de lipídios no sangue. Mas quando a retinopatia é detectada, o tratamento adequado se torna extremamente importante. Mas como se dá essa detecção? Um dos exames mais conhecidos para um diagnóstico precoce da retinopatia é o mapeamento da retina, popularmente conhecido como fundoscopia, ou exame de fundo de olho, que é o que dá o nome a esse podcast que você está ouvindo. Fazendo um rápido parênteses, assim como o exame, a ideia desse podcast é mapear, aprofundar seu conhecimento acerca da diabetes e das suas complicações, e especialmente a retinopatia diabética. Mas voltando, esse exame é utilizado para detectar alterações retinianas e é um dos exames oftalmológicos que deve ser feito com certa frequência em pacientes com diabetes. No caso da diabetes tipo 2, é recomendada uma avaliação oftalmológica imediatamente após o seu diagnóstico, e então exames anuais. Já para a diabetes tipo 1, é recomendado iniciar as avaliações após 5 anos do diagnóstico da doença. Algumas exceções podem ser listadas, como crianças, que é recomendado iniciar estas avaliações após a chegada da puberdade, e gestantes com diabetes, onde é recomendada a avaliação oftalmológica no primeiro trimestre da gestação e então um acompanhamento durante toda a gestação. Bem, uma vez diagnosticada, a retinopatia pode ser dividida clinicamente em 2 estágios principais. O primeiro é o estágio da retinopatia diabética não proliferativa, ou seja, que não se espalha. Esse estágio é o menos avançado da doença e pode ainda ser dividido em leve, quando o paciente apresenta apenas microaneurismas, que são dilatações dos vasos sanguíneos da retina, moderada, quando existem outras alterações além de microaneurismas, mas que não caracterizam uma retinopatia grave, e a grave, quando existe qualquer uma dessas alterações seguintes: hemorragias nos 4 quadrantes da retina, dilatações venosas em 2 ou mais quadrantes, ou alterações vasculares intrarretinianas em ao menos um quadrante. Também pode ser muito grave, quando o paciente apresenta 2 ou 3 alterações, como as descritas para o quadro grave. Isso só no primeiro estágio. O segundo estágio, chamado retinopatia diabética proliferativa,
é a fase mais avançada da doença e a mais perigosa por apresentar um grande risco de perda de visão. Ele ocorre quando a doença se estende sobre ou para além da superfície da retina, com a presença de neovascularização, que é basicamente uma tentativa desorganizada da retina de levar sangue para áreas onde ele não está chegando como deveria. Nessa fase, ocorre o bloqueio de vasos sanguíneos na retina e, como consequência, o impedimento do fluxo sanguíneo adequado na região. E é exatamente para tentar suprir essa demanda que há o crescimento de novos vasos sanguíneos, os neovasos, que se estendem pela superfície da retina. O problema é que esses novos vasos são extremamente frágeis e podem ter sangramento, causando a chamada hemorragia vítrea. Além disso, eles podem crescer de forma desenfreada, ao ponto de destruir regiões da retina, causando dificuldades na visão do paciente. Como já dissemos aqui, é importante que pacientes diabéticos sejam orientados adequadamente para que percebam a necessidade de exames oftalmológicos periódicos. Mas essa orientação se torna ainda mais essencial uma vez que a retinopatia é detectada. Ainda que ela não tenha cura, o acompanhamento do seu avanço aliado a um tratamento adequado diminui as chances de chegar ao ponto mais crítico dessa patologia, que é a perda de visão. No caso da retinopatia diabética, o tratamento varia de acordo com o seu estágio e pode incluir um ou mais dos seguintes métodos: a fotocoagulação a laser, injeção intraocular na cavidade vítrea e tratamento cirúrgico. Caso as complicações levem o paciente à perda parcial ou total da visão, se torna necessária também a reabilitação, visando alcançar a melhor qualidade de vida possível. Nesses casos, o profissional de enfermagem precisa fornecer as orientações necessárias acerca das opções de reabilitação para cada caso, como também sobre autocuidado e a adaptação a tarefas diárias, levando em consideração como estas foram afetadas pelo grau de perda de visão do paciente. É importante reforçar que podem existir dificuldades de aprendizagem nessa etapa. Por isso é preciso que haja um trabalho conjunto entre os profissionais de saúde, disponibilizando as informações necessárias em diversos formatos, indicando as melhores opções disponíveis e auxiliando na adaptação. Por exemplo, ensinando a reconhecer o glicosímetro e usar o aparelho corretamente. Se você caiu de paraquedas nesse episódio ou se não se lembra, recomendo fortemente que volte para o episódio 3, onde falamos um pouco mais sobre essa relação dos profissionais de saúde com os pacientes. Também é importante ressaltar que programas de reabilitação para pessoas com impedimento visual ajudam a melhorar a sua qualidade de vida e são disponibilizados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil, com o objetivo de permitir e facilitar a reinclusão desses pacientes no meio social, bem como no mercado de trabalho. Bem, esperamos que tenhamos deixado claro a importância não apenas do incentivo ao autocuidado, mas também ao acompanhamento médico desde o diagnóstico da diabetes e especialmente a partir da detecção da retinopatia diabética. A partir disso é possível prosseguir com os tratamentos mencionados nesse episódio e, caso necessário, para os processos de reabilitação para pacientes com algum grau de perda de visão decorrente da retinopatia diabética. E assim chegamos ao fim dessa nossa jornada juntos nesse podcast. Esperamos que as informações trazidas aqui auxiliem no seu dia a dia. Lembrando que a busca pela atualização e o processo contínuo de aprendizado são essenciais para todos nós, profissionais da saúde. Esse podcast é uma produção da Apomorfia Podcasts e foi idealizado pela Isana Alves, enfermeira e mestranda em Diversidade e Inclusão, e pelas suas orientadoras professora doutora Suzete Araújo Oliveira Gomes e professora doutora Kátia Lacerda Sodré, ambas da Universidade Federal Fluminense. As informações contidas nesse episódio foram retiradas da Sociedade Brasileira de Diabetes. Além dessa, outras fontes foram utilizadas e podem ser encontradas na descrição deste episódio.